Olá, sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou Margarete Suleiman e você está aqui no meu canal de tricô. Lembrando que eu também tenho aqui no YouTube um canal de crochê. Nós estamos confeccionando uma saída maternidade muito fofa, com pérolas. Você também tem a opção de fazer sem pérolas. Nós já fizemos o gorro, nessa aula vamos fazer o casaquinho e na próxima aula vamos fazer o vestidinho. Esse ponto é maravilhoso, é muito tranquilo de fazer e é uma oportunidade de vocês aprenderem mais um ponto. Esse tamanho aqui tá um pouquinho maior, tá? Vai servir entre 2 e 4 meses, mas também eu explico, se vocês quiserem fazer bem recém-nascido, é só usar agulha número 3. Eu tô usando agulha 3,5. Se vocês usarem agulha número 3 e fizerem com a mesma receita, ele vai ficar menorzinho. Se quiser fazer maior, basta aumentar o número da agulha e fazer também mais comprido, tá? Eu fiz o meu um pouquinho mais curto, porque eu pretendo fazer o vestidinho e eu acho que ele fica mais bonitinho, mais curtinho para aparecer a saia do vestido. Mas vocês podem fazer mais compridinho também, olha. A altura total ficou com 25 centímetros e aqui o corpinho, olha, ficou com 15 e a manguinha também. Eu fiz no mesmo tamanho o corpo e a manga, com 15 centímetros. A largura, ele sempre fica mais larguinho do que o corpo do bebê, olha, mas ele também cede bastante, né? Então, a largura a gente não conta muito. Eu fiquei aqui, olha, em cima, fiquei com 26, depois ele já fica um pouquinho mais largo. Olha como ele aumenta, porque aqui também eu não coloquei botõezinhos. Os botõezinhos também é a gosto de vocês, vocês podem pôr só aqui na parte de cima ou até o final, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Para esse conjunto, eu estou utilizando o fio mais bebê da Círculo. Esse novelo tem 100 gramas, o tex é 200 e vem 500 metros. É 100% acrílico, bem macio e próprio para bebês. As agulhas recomendadas vão de 3 a 4,5. Tudo depende da tensão do seu ponto. Se o seu ponto for muito justo, use uma agulha mais grossa. Se seu ponto for muito solto, use uma agulha mais fina. Sempre recomendo para fazer uma amostrinha com a agulha que você quer usar e com o seu ponto, para ver com qual delas o seu ponto vai ficar mais bonito. Eu, aqui no meu caso, eu vou utilizar número 3,5. Eu vou usar agulha reta, normal, e depois eu vou passar para agulha circular, só para me facilitar na filmagem aqui para vocês. Vocês podem usar agulha retas normalmente. Eu gosto de usar número 3,5, mas também o meu ponto fica muito bonito com a 3 e a 4. Quando eu uso a número 3, a minha peça fica menor, fica mais justinha e fica menor. Quando eu uso a número 4, a minha peça, isso tudo fazendo com a mesma receita, vai ficar maior e vai ficar mais maleável. Por isso que eu aconselho que vocês sempre façam aí uma amostra para ajustar o tamanho e também ajustar a tensão do seu ponto. Essa cor é a 6140 e o nome dela é alfazema. Nós vamos precisar, então, de botõezinhos, uma agulhinha de costura somente para costurar as manguinhas, tesoura e fita métrica, sempre é bom ter também por perto. Aqui no meu caso, eu vou utilizar botõezinhos, né, de pérola para combinar com as perolinhas que eu estou colocando. Se vocês forem utilizar as pérolas aqui como eu, então vocês vão precisar de um pouco de pérolas. Essa minha aqui é de 5 milímetros. Se vocês quiserem colocar menor, fica muito bonitinha. Não aconselho que vocês coloquem maior, porque vai ficar grosseiro. A não ser que vocês intercalem, né? Coloquem um, no outro não, coloquem um, no outro não. Então, se a sua pérola for um pouquinho maior, não coloquem todos para não ficar grosseiro. Também, se colocar menorzinha, fica muito delicado.
O que vocês têm que reparar? Vocês vão precisar de uma agulhinha de crochê que passe pelo orifício da pérola. Então, a agulhinha tem que passar aqui por dentro da pérola. Se vocês forem comprar a pérola e já tiver agulha, levem a agulha para ver se passa. Se não, aí vocês comprem uma agulha que ajuste e passa aqui pela pérolinha. Essa minha agulha é de 1,5, mas sem a pérola também vai ficar muito bonitinho. Bom, aqui eu já fiz uma das manguinhas para vocês verem como que fica. As duas manguinhas são exatamente iguais. Essa minha ficou aqui com um comprimento de 15 centímetros. Depois eu vou explicar que vocês podem fazer maior, podem fazer menor. Aqui eu também quero mostrar para vocês que eu já fiz o gorrinho. Olha como que fica lindo, tá? Ficou bem grandinho. Esse gorrinho vai servir até 1 ano, mais ou menos. Ele ficou bem grandinho. Olha que amor que é esse ponto. As perolinhas dão um charme total. Os botõezinhos, vocês podem colocar do início até o final ou colocar ali somente na pala. Então, vocês vão precisar uma média de 3 a 6 botõezinhos. Então, eu vou deixar os meus aqui de lado, porque eles também já estavam querendo fugir. E aí, olha, com esse novelo, eu já fiz o gorrinho, já fiz a primeira manguinha e ainda tenho bastante fio aqui, vai dar e sobrar. Vamos lá. Esse ponto, ele é múltiplos de 10 mais 3, tá? Eu coloquei aqui 33 pontos, mas depois eu vou aumentar mais 10 para o nosso punho ficar ajustadinho e a nossa manga depois ficar mais soltinha. Vocês vão preparar 2 mangas exatamente igual. Eu fiz uma já, que é para vocês verem aqui como que é. E aqui, olha, eu coloquei 33 pontos e trabalhei 9 carreiras em ponto barra 1 por 1. Vocês podem fazer a barra que vocês gostam. Tem alguns lugares que é chamado de gaita, ponto sanfoninha. Aqui na minha região é chamado de ponto barra. Então, pode ser 1 por 1, 2 por 2. A largura é a seu gosto. A minha aqui ficou com 3 centímetros, ainda vou fazer mais uma carreira, né? Ficou com 3 centímetros. Caso vocês queiram que ela fique dobradinha, para servir mais tempo também, você ir desdobrando, vocês têm que fazer no mínimo 6 centímetros para que ela fique boa assim, para dobrar e fique bonitinha. Eu quis fazer assim, tá? Só a barrinha simples, mas vocês fiquem à vontade aí. Então, depois de feito a barra, na largura que vocês querem, com 33 pontos, nós vamos começar a fazer os aumentos aqui pelo lado do avesso. Toda vez que o fio estiver para o seu lado direito, esse é o direito do trabalho. Toda vez que o fio estiver para o seu lado esquerdo, esse é o avesso do trabalho. Então, aqui, nós vamos aumentar 10 pontos. Eu vou fazer de 3 em 3. E agora, eu vou trabalhar em tricô. Faço 3 pontos tricô, 1, 2, 3 e um aumento. Para fazer o aumento, eu só vou girar o meu dedo aqui no fio e encaixar na agulha, tá? Vou fazer novamente. Giro o dedo no fio e coloco na agulha, ó. Só torci o fio aqui, percebam, ó? Coloquei na agulha. Faço 3, 1, 2, 3, giro aqui o fio e faço o meu aumento. 1, 2, 3 e mais um aumento. E vou assim até o final da carreira. 1, 2, 3, faço um aumento, tá? Até o final. Terminei aqui os meus aumentos, conferi se eu tenho 43 pontos, que o nosso ponto é múltiplos de 10 mais 3, tá tudo certinho. Vou virar para o meu lado direito e vou iniciar a primeira carreira do nosso ponto. A primeira carreira é feita toda em tricô. Faço todos os pontos em tricô até o final.
Ó, aqui estou com o meu aumento, eu pego aqui esse pontinho como se fosse um ponto normal, tá? Então, fazendo também os aumentos em tricô aqui normalmente, olha. Tenho uma laçadinha, só trabalho ela como se fosse um ponto. Primeira carreira em tricô. Segunda carreira, lado do avesso em meia. Essa é a única carreira que nós vamos fazer em meia pelo lado do avesso. As restantes são todas em tricô. Segunda carreira em meia pelo lado do avesso. Agora, nós vamos fazer 8 carreiras. Meia pelo direito e tricô pelo avesso. Para quem não sabe, carreira é apenas uma ida, tá? Então, eu vou meia pelo direito e tricô pelo avesso, por 8 carreiras. Vamos totalizar 10 carreiras no total, porque aqui nós já fizemos 2. E agora, eu faço meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, até 8, até contar 8 carreiras. Para vocês não se perderem, olha só, aqui a gente consegue contar assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fica mais fácil contar aqui pelo lado do avesso. Quando vocês tiverem 8 carreirinhas aqui, de tricô, é porque já finalizamos o total de carreiras necessárias. Então, no avesso a gente fica em tricô e no direito a gente fica com meia. E aí, na 11ª carreira, eu venho fazer o motivo do ponto com vocês. Agora, é bem facinho, tá bom? Só trabalhando essas 8 carreiras. Olha só, o nosso trabalho ficou assim, olha, todo em ponto meia pelo direito e tricô pelo avesso. Para vocês não se perderem, aqui a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com essa aqui que está na agulha, tá? Então, aí vocês, é um jeitinho para vocês não se perderem, olha só que amorzinho. Vamos começar o nosso ponto. Eu quero adiantar que não é difícil, é só pegar o jeito. Vamos fazer essa carreira em tricô. Então, faço o primeiro ponto em tricô. E nesse segundo ponto, eu sigo aqui, olha, com o meu dedo, até chegar aqui nesses 2 pontinhos em tricô das 2 carreiras, tá? Então, olha, só descer esse próximo ponto aqui, venho descendo e vou encontrar esses 2 pontinhos aqui. As 2 ondinhas que estão para cima. Então, eu coloco a minha agulha da direita aqui de baixo, no pontinho de baixo, ó. Só coloco e no pontinho de cima, ó, fico com 2 pontos aqui na agulha. Subo aqui a minha agulha, pego aqui esse próximo ponto, trago para a agulha da direita também. E o que eu vou fazer? Vou pegar esses 2 pontos que nós trouxemos lá de baixo e vou passar por cima desse ponto que está aqui para o lado de fora. Passo por cima e jogo para fora da agulha. Aqui está pronto o nosso primeiro ponto. Agora, nós temos que trabalhar ele em tricô. Antes de trabalhar ele em tricô, eu vou colocar a perolinha. Se você não quiser colocar, não é necessário, mas eu vou ensinar a colocar, que é para vocês terem mais uma opção. Pego a minha agulha, passo a minha pérola. Lembra que eu falei que tem que ser uma agulha que passe pelo orifício da pérola? Passei. Aí, eu venho aqui nesse ponto que nós trouxemos da outra agulha, tá? Coloco a minha agulha de crochê com a pérola e passo assim, olha, dessa forma. Seguro com esse dedo e com esse dedo do lado direito eu empurro. Empurrei, ó, e passei a perolinha. Devolvo aqui, porque eu ainda tenho que trabalhar esse ponto. Se vocês não colocarem a perolinha, vocês vão fazer a mesma coisa e trabalhar o ponto em tricô. Trabalhei. Finalizei aqui o primeiro ponto.
Agora, eu vou trabalhar 9 pontos em tricô. Serão 9 pontos entre um e outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º ponto, eu vou fazer a mesma coisa, olha. Percorro aqui o ponto meia até chegar nas duas carreirinhas aqui de ponto tricô. Percebam que eu tenho os 2 pontinhos aqui com a ondinha pra cima. Eu venho no de baixo, trago aqui na minha agulha, vou no de cima e trago aqui na minha agulha, olha, fiquei com 2. Vou lá pra cima, busco aqui o próximo ponto. Eu pego esses 2 que eu levantei lá de baixo. Às vezes fica um pouquinho justo mesmo, ó. Levanto, passo por cima desse ponto que eu trouxe da outra agulha. E vai ficando assim, olha. Que lindinho que é. Se vocês não quiserem a pérolinha, trabalhem ele em tricô. Então, eu vou ensinar a colocar a pérola para vocês terem mais uma opção. Então, eu passo a minha agulha aqui na pérola, venho no ponto, coloco aqui a minha agulha dentro do ponto e passo aqui por dentro. Dessa maneira, a pérola não vai soltar de jeito nenhum. Não vai ter perigo que é da criança engolir, de soltar. Então, colocada assim, dessa maneira, sem costurar, né? Vai ficar perfeito e ela não vai escapar. Trabalho em tricô. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No 10º, venho percorrendo aqui o meu dedo, olha, cheguei aqui embaixo nas 2 carreirinhas de tricô, levanto esses 2 pontos. Trago esse 10º ponto aqui, pego os 2 pontos que nós levantamos e passo por cima, jogando para fora da agulha. Novamente, vou lá, pego uma pérolinha, encaixo na agulha, tiro e passo aqui por dentro. Recoloco aqui o ponto pra gente poder trabalhar em tricô. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cheguei no 10º, percorro aqui até chegar ali nas 2 carreirinhas de tricô, pego esses 2 pontinhos, vou até lá em cima, trago o próximo ponto, passo esses 2 pontinhos por cima. Eu quero a pérolinha, então eu vou lá, busco, encaixo aqui, tiro o ponto e recoloco a pérolinha. Recoloco o ponto, né? E trabalho aqui o ponto em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me sobrou 2 pontos, eu trago aqui novamente, olha. Vou ali, achei os 2 pontinhos em tricô, trago aqui pra cima, venho com esse ponto, passo por cima. Aqui, nessa última, eu não vou passar a pérolinha, porque quando a gente costurar, eu vou pegar esse aqui, olha. Quando a gente costurar esse lado, percebam que aqui já vai finalizar o nosso ponto, vai dar certinho. Então, se eu colocar a pérolinha aqui nesse final, vão ficar 2 pérolas encontrando, e não é necessário, porque aqui a gente já finaliza o ponto, olha, e fica certinho. Então, nessa carreira, não é necessário colocar a pérolinha no final, ficamos apenas com 4.
tá? Eu só vou recolocar o ponto, trabalhar em tricô e o último ponto eu faço em tricô. A volta dessa carreira pelo lado do avesso é feita em meia, como aqui embaixo, tá? Então, eu volto essa carreira que nós trabalhamos em meia pelo lado do avesso. Percebam que aqui nós já temos as duas carreirinhas em tricô, então, não é necessário fazê-las novamente. Aqui a gente iniciou com duas, e aqui, olha, já ficamos com as duas que será do próximo motivo. Então, agora a gente precisa fazer somente as 8 carreiras em meia pelo direito e tricô pelo avesso, como fizemos aqui. Só seguir agora fazendo isso, meia pelo direito e tricô pelo avesso por 8 carreiras. Fiz aqui as 8 carreiras, e nesse momento, nós temos agora que intercalar os pontos aqui, olha, para ficar bem bonitinho. Percebam aqui, ó, que estão intercalados os nossos motivos. Nós pegamos aqui e aqui, agora nós vamos pegar aqui bem no meio. A única coisa que vai mudar é o início e o final. Aqui nós começamos com um ponto e trabalhamos, no finalzinho também. Terminamos aqui no penúltimo e o último nós trabalhamos. E aqui, nessa hora, a gente trabalha 6 pontos em tricô, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, eu percorro o próximo ponto até chegar ali nas 2 carreirinhas em tricô. Pego os 2 pontinhos, subo, trago o outro ponto da agulha, passo esses 2 pontinhos que nós buscamos por cima e recoloco aqui a minha perolinha, tá? Só trago o ponto aqui, passo a minha agulha de crochê, passo aqui a perolinha por dentro, devolvo o ponto para poder ser trabalhado e trabalho em tricô. A partir daqui, eu volto a fazer os 9. É só no início e no final que teremos 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou para o próximo, olha, trago aqui o meu ponto, vou ali nas 2 carreirinhas de tricô, levanto os 2 tricôs, busco o próximo ponto, passo por cima, tá? Então, agora eu coloco a minha pérola, faço mais 9, no finalzinho eu volto com vocês. Fiz aqui o meu último pontinho trabalhado e aqui me sobrou 6, olha, 2, 4, 6, como no início. Finalizo fazendo em 6 tricôs. E a volta pelo lado do avesso é feito em meia. Olha só que amor que é esse ponto. Eu fiquei apaixonada por ele, achei muito lindo, realmente muito fofo e não é difícil, tá? É só ter um pouquinho de cuidado e um pouquinho de paciência, né? Apenas nessa carreira onde a gente levanta o ponto, porque as outras carreiras são bem fáceis mesmo de fazer. Voltando o avesso em meia. O próximo passo é voltar aqui nos pontos meia. Fazemos mais 8 carreiras em ponto meia e voltamos aqui fazendo esse motivo, começando com um ponto e já começamos a levantar aqui no próximo. Lembrando que aqui no último não é necessário colocar a perolinha. Eu repeti aqui o meu ponto, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Como eu falei para vocês, eu fiquei com 15 centímetros. Se vocês quiserem fazer uma manguinha mais comprida, pode repetir mais 1 ou 2 vezes o motivo, porque aí ele vai ficar mais compridinho. Ele fica um pouquinho também menor, porque como a gente pega lá da carreira anterior, ele acaba encolhendo um pouquinho, mas depois ele cede, tá bom? Então, podem fazer mais compridinho, caso vocês queiram.
Eu vou fazer aqui as minhas 5 repetições e eu volto, porque depois a gente tem que arrematar um pouquinho de cada lado. Depois da última repetição, eu ainda fiz 1, 2, 3 carreiras. Eu fiz mais 3 carreiras e depois a gente vem arrematando aqui alguns pontos, mas eu volto para orientar vocês. Fiz aqui os meus 5 motivos, 1, 2, 3, 4, 5. Finalizei aqui em ponto meia, né, o avesso, e depois eu fiz direito, avesso e direito, tá? 3 carreiras, fazendo meia pelo direito e tricô pelo avesso. Olha só, tenho 3 carreiras aqui, depois do nosso motivo. Aqui, pelo avesso, nós vamos arrematar 3 pontos no início e 3 pontos no final, que é para nossa cava, tá bom? Então, vamos lá. Eu faço um ponto, trabalhando em tricô, porque estamos pelo lado do avesso, e 2 pontos. Eu vou pegar esse primeiro ponto que nós tecemos, que está pro lado de dentro da agulha, vou jogar por cima do ponto que está para o lado de fora, jogando para fora da agulha. Aqui arrematamos um ponto. Agora, eu trabalho mais um, fiquei com 2, pego esse que está para o lado de dentro, passo por cima e jogo para fora da agulha. 2 pontos. Trabalho mais um e repito a mesma coisa. Pego esse que está para o lado de dentro, passo por cima desse que está para o lado de fora e jogo para fora da agulha. Continuo agora trabalhando todos os pontos em tricô até sobrar 3 pontos. Sobrou 3 pontos aqui, olha, eu trabalho 2, 1, 2, pego esse segundo ponto, jogo para fora da agulha. Trabalho mais um, pego esse segundo ponto, jogo para fora da agulha. Aqui eu fiquei apenas com um ponto no final. Eu venho com a minha agulha, vou deixar um fio suficiente para poder costurar. Se sobrou aqui no comecinho do seu trabalho, você não precisa deixar muito grande. Então, eu vou deixar aqui um pedacinho bom, tá? Porque eu também tenho o de baixo. Então, tanto faz você costurar de cima para baixo, como de baixo para cima, olha. Agora, eu tiro esse ponto da agulha, dou uma esticadinha e passo aqui o fiozinho que nós cortamos por dentro desse último ponto. Então, aqui está pronta a nossa manguinha. Como eu já fiz a minha outra, eu não preciso fazer, né? Vocês vão repetir a mesma coisa, fazer outra manguinha exatamente igual, do mesmo tamanho que vocês fizeram, tá? E aí, nós vamos começar a parte... Eu vou fazer agora as frentes e as costas na mesma agulha. Nós vamos fazer tudo junto, as frentes e as costas. Depois é que a gente vai separar, tá certo? Então, vou deixar essa em reserva. Se você não tiver uma agulha no mesmo tamanho, você pode passar um fiozinho de lã, pode deixar em outra agulha de outra numeração, que não tem problema, ou passar um alfinete, como vocês preferirem aí. Tá? Vamos fazer, então, 2 manguinhas exatamente igual. E agora, eu vou montar na outra agulha, para fazer a frente e as costas, 143 pontos. Porque o nosso ponto é múltiplos de 10 mais 3. E eu vou deixar também 5 pontos de cada lado de borda. Então, mesmo assim, nós vamos ficar com 133 pontos para poder trabalhar o nosso motivo, tá? Vamos montar 143 e eu vou fazer 3 carreiras em ponto tricô. Ida, volta e ida. E aí, eu retorno com vocês. Bom, gente, aqui eu fiz o que eu falei para vocês, 143 pontos,
E eu fiz 3 carreiras de tricô, direito, avesso e direito. Aqui eu não vou fazer barrinha igual eu fiz aqui na nossa manguinha. Como aqui é a barra do casaquinho, eu acho que vai ficar mais bonitinho sem a barra. Se vocês quiserem fazer uma barrinha mais larga, toda em cordões de tricô, significa tricô no direito e no avesso, vocês podem fazer aí o tamanho que vocês quiserem. Eu não quero fazer a barrinha, eu vou deixar somente essas 2 carreiras que formou o cordãozinho como a minha barra. Eu já quero começar logo a partir daqui, que é o nosso ponto, tá bom? Essa terceira carreira, então, já vai ser contada como a nossa primeira carreira do ponto, que a nossa carreira primeira é em tricô, a segunda eu volto em meia, lembram? E aqui, para a parte do corpo do casaquinho, eu vou deixar sempre 5 pontos em tricô no início e no final, sempre no direito e no avesso. Por exemplo, agora nós vamos para a carreira do avesso, segunda carreira do ponto é feita em meia, mas eu vou deixar 5 tricôs no início e 5 tricôs no final. Então, vou fazer aqui com vocês. Aqui no início, olha, eu começo com 5 pontos em tricô. Que vai ser o nosso transpasse, onde vai ser colocado os botõezinhos. 3, 4 e 5. E aqui, como é a segunda carreira do ponto é feita em meia, eu faço todos os pontos em meia até sobrar 5 pontos ali no final. E sigo trabalhando normalmente. Vim trabalhando em meia até sobrar 5 pontos aqui também. Esses 5 pontos são trabalhados em tricô. Estamos novamente pelo lado do direito. Olha só, eu sei que eu estou pelo lado do direito porque o meu fio está aqui para o lado do direito. Aqui ficamos com apenas um cordãozinho no início, só para dar aqui um acabamento. E aqui nós já temos as 2 carreirinhas, onde é o início do nosso ponto. Olha, lembram que a gente iniciou aqui com 2 carreirinhas em tricô? E agora, nós temos que fazer as 8 carreiras, meia pelo direito, tricô pelo avesso, antes de começar o trabalhado do ponto. Vamos seguir dessa forma. Aqui eu faço 5 tricôs, todo em meia pelo direito e 5 tricôs no final. O avesso eu volto todo em tricô, por 8 carreiras, sem se esquecer dos pontos de borda, que são 5. E também, eu não vou fazer a casinha de botão, porque o meu botão, ele é muito redondinho. E se eu fizer a casinha, o botão vai ficar saindo, porque como ele é bem arredondado, ele não vai parar na minha casinha. Vocês podem fazer a casinha desde o início até o final, ou podem fazer a casinha somente na parte da pala, tá? Eu vou mostrar para vocês como é feito a casinha e vocês vão deixar a distância de acordo com o tamanho do seu botãozinho. Se o seu botão for muito pequenininho, você diminui a distância. Se o seu botãozinho for maior, você aumenta a distância. E essa distância é o seu gosto. Se você quiser colocar bastante botão, menos botões, também fica ao seu gosto. Olha, para fazer a casinha, você vai fazer 2 pontos, uma laçada e 2 pontos juntos. Aqui, olha, você vai ficar com 4 e vai trabalhar mais um, ficando com 5 pontos. Aqui vai ficar a casinha pronta. Eu não vou fazer a casinha porque eu vou abrir com o próprio botãozinho. Então, eu vou seguir aqui da maneira normal, tá? Fazendo 5 pontos e depois trabalhando o restante do ponto em meia. Então, aqui, olha, eu tenho 5 pontos, estou pelo lado do direito, vou trabalhar todo em meia e finalizo 5 em tricô. A volta toda em tricô, tá?
por 8 carreiras trabalhando dessa maneira. Olha só, fiz então as 8 carreiras em ponto meia, né? Meia pelo direito, tricô pelo avesso. E aqui temos a primeira base para começar o nosso ponto. Vai ser feito exatamente da mesma maneira que nós fizemos na manguinha aqui, olha. Exatamente. Vamos começar com 1 e já começar o ponto. Porém, nós temos que lembrar dos 5 pontos de borda, tá? Que esses vão ter que ter por todo o casaquinho. A gente faz os 5 pontos de borda sempre, no início e no final. E para começar um ponto, lembra que a gente começou com um tricô, e no próximo eu já vim aqui, procurei aqui as 2 carreirinhas em tricô, passo aqui pelo primeiro, depois passo pelo segundo, busco o outro ponto, passo por cima. Aqui a gente já coloca a perolinha, caso vocês estejam colocando. Passo, volto ali o ponto, trabalho esse ponto em tricô. E a partir daqui, eu faço de 9 em 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E sigo fazendo normalmente, olha só que gracinha que fica a nossa base aqui, fica certinho. Vou fazendo de 9 em 9 por toda a carreira. Aqui no final tem que sobrar 2 pontos meia. Eu vou trabalhar nesse penúltimo ponto aqui. O último eu faço em tricô e os 5 tricôs de borda. E apenas nessa volta pelo avesso, eu faço 5 tricôs de borda e o restante em meia, tá? E depois volto novamente a fazer as 9 carreiras em ponto meia. E aqui, para recomeçar, quando a gente for recomeçar, faço os 5 de borda e recomeço com 6 pontos tricô pra gente intercalar os pontos. Então, é feito exatamente igual, só deixando os 5 pontos em tricô para cada borda, tá bom? Aqui, para a parte do corpo, eu vou repetir o meu motivo por 6 vezes. Por quê? Aqui eu repeti por 5 vezes, mas eu fiz a barra. Então, se eu fizer só 5 vezes, o meu corpo vai ficar muito curtinho. Então, para ficar mais compridinho também, com 15 centímetros, eu vou repetir o meu ponto por 6 vezes. Depois, eu vou fazer a mesma coisa. Faço 3 carreiras aqui, meia pelo direito e tricô pelo avesso. E aí, eu volto no avesso com vocês pra gente separar as frentes das costas, tá bom? Então, é só isso, repetindo aqui, no meu caso, eu vou fazer por 6 vezes. Vocês podem fazer mais comprido, podem fazer mais curto, de acordo aí com o tamanho que vocês desejam. E depois eu retorno com vocês. Bom, olha só, eu repeti 6 vezes o motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes. Aqui, o meu comprimento ficou com 15 centímetros, tá? Dando uma esticadinha aqui bem certinho, ficou com 15 centímetros. E aqui, eu vim fazendo 3 carreiras em ponto meia. Então, eu fiz meia pelo direito, tricô pelo avesso e meia pelo direito. Estou aqui, agora nós vamos começar o lado do avesso. Para as frentes, eu deixei 34 pontos. Para as costas, eu deixei 64 pontos. E aqui, entre as frentes entre a frente e as costas, nós vamos arrematar 6 pontos. Lembram que nós arrematamos aqui, olha, 3 pontos de cada lado na manguinha? Então, agora, aqui, a gente arremata 6 pontos
Na hora que a gente for dobrar aqui pra costurar, vai ficar certinho aqui na parte da axila do bebê. Então, eu estou aqui pelo lado do avesso, venho trabalhando em tricô por 34 pontos. Trabalhei aqui em tricô pelo lado do avesso, 34 pontos. Vou arrematar 6 pontos. Eu deixei o marcador aqui só para eu me orientar melhor aqui na gravação. Para arrematar, então, eu vou trabalhar 1, 2, pego esse primeiro ponto que eu trabalhei e passo por cima do segundo, jogo para fora da agulha. Arrematamos um ponto. Faço mais um, pego aqui o segundo, passo por cima, 2 pontos. Mais um, passo por cima o que tá para dentro da agulha, 3, e vou repetir isso. 4, 5, vou tirar aqui o marcador e pego aqui o 6º ponto. Agora, aqui para as costas, nós vamos trabalhar 63 pontos, contando já com esse daqui como 1. E venho trabalhando mais 62, completando 63 pontos, pra gente arrematar ali mais 6 pontos. Tenho 63 pontos aqui para as costas, vou arrematar mais 6. Trabalho 2... Pego o primeiro ponto que nós trabalhamos e passo por cima do segundo. Um ponto, trabalho 1, pego aqui o ponto que está para o lado de dentro, passo por cima do segundo. 2, mais 1, 3, 4, 5... e 6. E agora, eu tenho que finalizar a minha carreira com 34 pontos, igual a outra frente, contando com esse ponto aqui. Então, aqui tenho que ter 33, mais um, 34. O meu eu já conferi, está certinho, só finalizar a carreira em tricô. O nosso trabalho está assim, eu tenho as 2 manguinhas e tenho o corpo, frentes e costas. Nessa carreira, nós vamos encaixar aqui as manguinhas aonde nós arrematamos os 6 pontos. Vocês devem ter a manguinha já voltada aqui, olha, para o lado do direito, para a gente poder trabalhar. Se vocês não tiverem, quando chegar aqui, vocês têm que recolocar os pontos na agulha. Eu vou trabalhar com vocês e vou explicar. A minha já está aqui na agulha certinho, então, eu posso vir já trabalhando ela direto, sem repassar, tá bom? Eu vou fazer aqui com vocês e eu vou mostrar. Aqui eu venho trabalhando, então, olha, os meus 5 pontos em tricô, que são os pontos de borda, e os restantes do ponto em meia, que a gente vai só seguir aqui, fazendo em meia, como se estivesse trabalhando o ponto. E quando chegar aqui, eu venho pra gente colocar a manguinha. Olha só, então, vim trabalhando a primeira frente, cheguei aqui onde a gente arrematou. E agora, se os seus pontos estiverem em um alfinete, vocês vão repassar os pontos para essa agulha aqui da esquerda. Então, vocês repassem os pontos para a agulha, para poder trabalhar com essa agulha aqui. Como o meu já está na agulha, eu não vou precisar fazer isso, eu vou trabalhar diretamente aqui dessa agulha. Eu vou começar diretamente aqui, trabalhando dessa agulha. Então, eu venho aqui, ajeito a minha peça, olha, deixo essa aqui de lado e venho trabalhando só esses pontos aqui. Trabalhando em meia para juntar as 2 partes, até o final. Vai ficando dessa forma. Repassei aqui todos os pontos da manguinha,
Vou ajustar bem para poder agora trabalhar os pontos das costas, olha. Ajusto bem aqui e venho trabalhando os pontos das costas até chegar ali no outro arremate que nós fizemos, todo em ponto meia. Então, é só ir trabalhando agora os pontos das costas até chegar ali no outro arremate pra gente encaixar a outra manguinha. Então, vai ficando assim, olha, tá? Aqui já está encaixada a manguinha e aqui no nosso corpo. Cheguei aqui no outro arremate, entre as costas e a frente, venho com a minha outra manguinha. Como eu falei pra vocês, vocês podem recolocar aqui os pontos, olha. Recoloquem aqui nessa agulha, voltar do lado direito pra vocês. Se estiverem outra agulha, é só trabalhar direto aqui como eu vou fazer, tá? Então, passo todos os pontos aqui da manguinha pra agulha da direita, trabalhando um por um. Vamos ajustar bem, igual fizemos ali, e finalizar essa carreira com a parte aqui da frente. Só finalizar em ponto meia, e aqui os últimos 5 pontos em tricô. Vamos fazer 2 carreiras completas. O avesso, vou fazer em tricô, e mais o direito eu vou trabalhar em meia, respeitando os 5 tricôs de borda. Aí, eu volto pra gente começar a arrematar os pontos para fazer a pala. Estou pelo lado do avesso e aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria a última carreira aqui do nosso ponto, seria a 8ª carreira que nós fazemos em meia pelo direito e tricô pelo avesso. Nós vamos fazer o primeiro arremate, vamos continuar com 5 pontos de borda, 3, 4 e 5. E vou trabalhar da seguinte maneira por toda a carreira: 2 pontos juntos em tricô, 1 tricô. 2 pontos juntos em tricô, 1 tricô. 2 juntos e 1 tricô. Quando chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês. Só fazendo 2 juntos, 1 tricô, 2 juntos, 1 tricô. 2 juntos em tricô, 1 tricô. Aqui no finalzinho, eu fiz 2 juntos, vou fazer 1 tricô e finalizar com 5 tricôs, que são os pontos de borda. Pelo lado do direito, eu vou fazer agora toda em tricô e vou voltar em meia, para ficar igualzinho aqui, olha, 2 cordõezinhos, 2 carreirinhas de tricô seguidas. Vou direito em tricô e volto o avesso em meia. O nosso trabalho tá ficando assim. Vamos repetir mais uma vez esses pontos em meia. Vou fazer 7 carreiras, direito em meia, avesso em tricô. Na 8ª carreira pelo lado do avesso, nós vamos fazer esse mesmo arremate que fizemos aqui. Eu volto com vocês, trabalhando agora só mais 7 carreiras dessa mesma forma, meia pelo direito, tricô pelo avesso. Trabalhei aqui mais 7 carreiras e pelo lado do avesso nós vamos fazer mais um arremate, da mesma forma que nós fizemos no anterior. Faço aqui os 5 pontos de borda. E vou fazer a mesma coisa, pego 2 pontos juntos em tricô, 1 tricô sozinho, 2 pontos juntos em tricô, 1 ponto sozinho. Até o final da carreira, finalizo da mesma forma, com os 5 pontos em tricô. E depois, nós vamos repetir a mesma coisa que fizemos. Faço uma carreira em tricô, o avesso em meia, depois 7 carreiras aqui em meia e faço outro arremate, exatamente o que fizemos aqui nas 2 vezes, tá bom? Então, nessa carreira, nós vamos arrematar,
Vamos fazer esse trabalhinho, tricô pelo direito, meia pelo avesso, e depois mais 7 carreiras, trabalhando meia pelo direito e tricô pelo avesso. E mais um arremate, tá? E aí, eu volto com vocês novamente. Terminei aqui as minhas diminuições, olha só. Eu fiz aqui a primeira, depois fizemos a segunda aqui, e aqui eu fiz a terceira. Estou com 66 pontos na minha agulha, e vou repetir essas 10 carreiras. Agora, eu vou em tricô, volto em meia, e faço mais 8 carreiras em meia. E para finalizar, eu vou finalizar com um ponto barra, 6 carreiras em ponto barra. Se você preferir, pode finalizar também em carreiras de ponto tricô, tanto no direito quanto no avesso. Eu vou finalizar com 6 carreiras de ponto barra. Então, vou fazer mais 10 carreiras agora sem nenhuma diminuição, acompanhando esse motivo do ponto, e vou finalizar com carreiras de ponto barra. Finalizei aqui, olha, as carreirinhas que eu combinei com vocês, fiz as 10 carreirinhas e depois mais 6 em ponto barra. E aqui nós vamos arrematar. Eu vou arrematar todo em tricô, mas se vocês preferirem, vocês podem ir acompanhando os pontos. Nós iniciamos com 2 pontos, eu faço um tricô, e aqui eu tenho meia, olha, se você quiser fazer meia, pode fazer. Eu vou fazer todo em tricô. Faço 2 pontos, pego esse primeiro ponto trabalhado, que está para o lado de dentro da agulha, vou passar por cima do segundo ponto e jogo para fora. A partir daqui, a gente trabalha de 1 em 1. Faço 1, fico com 2, pego esse que está do lado de dentro, passo por cima e jogo para o lado de fora. E vou assim por todos os pontos, até sobrar somente um. Até o final ali de todos os pontos, vai ficando dessa maneira. Fiquei aqui apenas com um ponto, a gente dá uma esticadinha. E aqui nós vamos cortar o fio, mas não é necessário deixar fio longo, porque estamos aqui na ponta, então a gente não precisa desse fio para costurar. Vou cortar um fiozinho apenas pra gente poder esconder. Passo aqui por dentro do último ponto, aí com a agulhinha de costura, a gente vai pelo avesso. Coloco aqui e pelo avesso a gente esconde aqui da melhor maneira que vocês conseguirem, deixando bem invisível aqui o ponto, ó. Podemos dar um nozinho, a gente dá um nozinho aqui, ó, bem delicado, sem repuxar. E vamos escondendo, ó, da melhor maneira que vocês puderem. Vai ser feito assim com todos os fios que ficaram aí sobrando, os fios da costura. Posso dar mais um nozinho aqui, ó, pra gente fazer um arremate bem certinho, pra não desmanchar, ó. Não puxa com força, pra também não repuxar o ponto, tá? E agora, ó, acaba aqui de esconder e pode cortar o fio. E aqui, olha, está pronto o nosso casaquinho. Agora, vamos costurar as manguinhas, pregar os botões e vai estar pronto. Aqui, olha, a minha golinha ficou bem altinha, porque eu finalizei com um ponto barra. Se vocês quiserem que ela fique mais soltinha, é só finalizar com um ponto tricô, tá? Então, a minha golinha ficou bem altinha aqui, mas eu gostei dessa maneira. E aqui, olha, para costurar as mangas, eu venho com o fio, vou mostrar para vocês aqui o meu novelinho. Eu fiz o gorro e o casaquinho, olha, sobrou bem pouquinho, mas um novelo deu pro gorro e pro casaquinho. Então, eu vou reservar. E aqui, pelo lado do direito, eu venho com esse fio do início que sobrou. Vou passar também aqui pela agulha.
e vou costurar pelo lado do direito. Venho aqui, olha, no primeiro ponto, ajusto as duas partes. Posso voltar e dar um nozinho, ó, para segurar bem o fio. E agora, eu pego um pontinho de cada lado, ó, deixando um pro lado de dentro. Pego um pontinho desse lado, vou pro outro, pego também ali duas alcinhas do outro lado e vou ajustando. Venho desse lado, ó, pego duas assim aqui, deixando um pontinho pro lado de dentro. E aqui, desse lado, a mesma coisa. E eu vou unir todos os pontos aqui, olha, igualando os motivos. Percebam que aqui na manguinha a gente colocou apenas uma perolinha. Lembra que no último eu falei para vocês não colocarem a perolinha justamente a hora que for costurar aqui, para as duas perolinhas não se encontrarem. Então, a gente vai costurar até aqui. Quando chegar aqui, eu venho mostrar para vocês como que a gente faz. E aqui também eu já volto para eu mostrar como que a gente vai pegar aqui, olha, porque sobrou um pedacinho aqui dentro. Porque a gente veio de lá de cima e pegou um pontinho aqui embaixo, então, vai ficar sobrando. Bom, eu vou fazer aqui com vocês até chegar lá. Então, eu venho igualando aqui a minha barrinha, ó, bem certinho. Ó, quando chegar aqui, percebam que a gente uniu, né? Então, eu venho com a minha agulha e também coloco aqui, olha, pegando essa parte. Então, eu pego aqui e vou lá do outro lado e faço a mesma coisa, olha. Pego aqui, ajustando essas duas partes. E vou unir, ó, pra ficar bem certinho aqui o meu motivo. Olha só, ficou bem certinho. E eu vou seguir assim até ali no final. Cheguei aqui, olha, no final, olha, fica bem certinho o nosso motivo, tá? Ele fica bem encontrado, parece que ele foi feito de maneira circular. Aqui, olha, com esse fiozinho, eu vou dar um nozinho, pra ficar bem justinho. E nessa parte aqui, lembram aqui que a gente diminuiu, né, os 6 pontos daqui e daqui. Eu vou costurar bem no meinho, ó, venho com esse fio aqui, bem no meinho, e vou ajustar minha manga. E eu vou costurar essa parte pra lá e essa parte pra cá. Então, eu ajusto, venho aqui também, olha, pego bem certinho. E ajusto, volto do outro lado. E vou costurar assim até o final ali. Ainda tem um buraquinho aqui, ó, eu quero fechar, então eu venho e fecho ele aqui, pra não ficar nenhum buraquinho, tá? Ficar bem certinho aqui, ó. Ficou bem certinho, coloco o meu fio pra dentro e vou arrematar da mesma forma que eu mostrei pra vocês, tá? Venho e arremato aqui. E agora, com esse outro fio, olha, eu costuro esse outro lado aqui, pra ficar igualzinho o outro. Vou costurar esse outro lado, vou fazer a outra manguinha exatamente igual, e vai faltar só pregar os botõezinhos. E aí, eu volto novamente pra mostrar o meu casaquinho pronto. Olha só, costurei aqui as minhas duas manguinhas, que amor que ficou o nosso casaquinho.
O meu botãozinho, eu preguei a cada 10 cordões. Eu fiquei aqui, olha, com uma distância de 4,5 centímetros, mais ou menos, tá? De 4 a 5 centímetros. Calculando aqui do meio de cada perolinha, ficou com 5 centímetros de distância. Então, essa distância vocês vão calcular de acordo com o tamanho do botão. Se o seu botão for muito miudinho, diminua a distância. Se seu botão for maior, você pode aumentar a distância. Aqui eu não fiz casinha, então eu vou mostrar para vocês como que eu abro a minha casinha. E aqui eu posicionei o alfinete para eu saber aonde eu vou colocar o meu botão. Então, aqui, olha, o meu botãozinho, meu primeiro botãozinho, eu coloquei na última carreira da minha barrinha aqui no final. Então, eu vou tirar aqui, eu venho, olha, com um lápis ou uma caneta e coloco aqui num pontinho que eu achar que vai ficar mais larguinho para colocar a minha casinha. E eu dou uma aberturinha nele assim, olha, forço um pouquinho, ó, já abri um pouquinho aqui, ó. Então, com o próprio botão também, a gente vem e coloca, ó. Né? No meu caso, como é uma perolinha, ele é bem arredondado, dá pra colocar sem abrir. Aqui é o meu outro, ó, vou tirar. Aí, eu venho aqui com a perolinha mesmo, ó. E abro a minha casinha, ó, com a perolinha mesmo, ó. Só ajeitar assim, com os dedos, né? E encaixo aqui o meu botãozinho, ó. E aqui a mesma coisa, ó. Venho com a perolinha. Se o seu botão for maior, você pode abrir com um lápis ou uma caneta ou uma agulha mais grossa. Olha, ele entra bem facinho. Aí, é só ajeitar. E está pronto essa lindeza aqui de casaquinho. Eu adorei esse modelinho, espero que vocês também tenham gostado. Nós já fizemos aqui o gorrinho, né? E eu pretendo fazer agora o vestidinho. No vestidinho, eu tô pensando em não colocar as perolinhas, para ele não ficar tão carregado o conjunto, né? Olha que amor que ficou. Eu espero que vocês também tenham gostado. Se você gostou e não é inscrito, aproveite para se inscrever. O seu comentário, o seu curtir e o seu compartilhar é muito importante para o meu trabalho aqui, porque o YouTube entende que você gosta do meu trabalho, vai oferecer para mais pessoas e, consequentemente, me ajudando. Eu deixo aqui o meu muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo.